Olá pessoal, tudo bom com vocês? Graça e paz. Bora dar continuidade no nosso discipulado de autoconfrontação, porque vocês têm percebido que esses estudos eles têm te confrontado bastante, né? Por isso que é um estudo de autoconfrontação, ele vai nos confrontar a nós mesmos, nos colocar no devido lugar que nós deveremos estar. Ok? Então esse estudo ele é maravilhoso, que ele vai te levar, conforme nós estudamos nas aulas passadas, a uma mudança bíblica permanente, mas para isso requer o quê? Um novo nascimento, e esse novo nascimento é só através do Espírito Santo que vem sobre a nossa vida, ok? Quando nós se arrependemos e se entregamos a Cristo. Essa foi a lição das aulas passadas. E agora, segundo passo para que essa mudança bíblica permanente ela venha a ser efetiva na minha vida. A primeira nós já tratamos sobre isso, é sobre o novo nascimento, o arrependimento e uma vida com Cristo. E depois que isso acontece, depois que você se entrega a Cristo, qual é o segundo passo? Você precisa agora desejar, ter sede, fome da palavra de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro, ele fala na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. Olha que ele traz um entendimento de uma gestação, de uma mulher que dá à luz a uma criança, e essa criança agora que vem ao mundo, ela deseja algo. Porque todos aqueles que nascem de novo, eles têm fome e sede. Nós vemos um exemplo claro no nosso mundo. Uma mulher, quando está em período de parto, e ela chega no hospital e ela ganha aquela criança, e essa criança vem ao mundo, essa criança está dentro de um outro mundo, dentro da barriga da mãe. Então ela tem o alimento do corpo, mas quando ela vem agora para este mundo, ela precisa agora se alimentar do puro leite. Aquilo ao qual o próprio Deus vai produzir no corpo da mãe para esta criança, que é o leite materno. E olha que coisa maravilhosa para que a gente possa entender que o leite materno e o melhor leite que você possa imaginar, o leite NAN, que é o leite mais caro, um leite bom, um leite forte, não chega nem aos pés do leite materno que o próprio corpo produz. Porque tudo aquilo que Deus produz é melhor do que todas as coisas que esse mundo produz. Você consegue entender isso? O que Deus tem para oferecer para nós é muito melhor do que o que o mundo tem. Por mais que o mundo tente se esforçar para oferecer o melhor, mas somente Cristo tem o melhor para as nossas vidas. Então, a partir desse momento agora que você nasceu de novo, agora você já está no reino, você é um cristão, você é um filho de Deus. E como filho de Deus, aquele que nasceu de novo, você tem que ter sede e fome da palavra. Você precisa desejar a palavra. Eu não estou dizendo que você tem que ter um conhecimento de profundidade, não. Eu estou dizendo que você tem que ter aquilo que você não tinha antes. Antes você não tinha desejo pela palavra. Você não gostava da palavra, você não gostava de orar, você não gostava de estar junto com outros irmãos, você não gostava de estar num culto, você não gostava de nada, de um louvor, você não gostava dessas coisas, porque você gostava daquilo que o mundo te oferecia, porque você estava morto para o mundo. Mas hoje você morre para o mundo e está vivo para Deus. E agora você precisa o quê? Desejar o puro leite. Por que Pedro ele traz essa especificação? Desejai o puro leite. Porque existe o leite falsificado. E esse leite vai fazendo com que vá crescendo. Como criança recém-nascida, você vai crescendo a cada dia. A criança vai se amamentando e ela vai crescendo forte. Mas vai chegando um tempo que aquele leite materno já não sustenta mais. Ela precisa de um alimento mais forte. Então assim é a vida minha, a vida sua, a vida de um cristão. A única maneira de ter uma mudança bíblica, uma mudança de mente, uma mudança permanente, é tendo este crescimento dentro de um relacionamento com Jesus através da sua palavra. Então você tem que ter sede e fome da palavra. Você tem que desejar a palavra de Deus. Você pode não conhecer nada, mas o seu coração agora tem que queimar de desejo pela palavra. Você tem que dizer, falar, cara, eu quero aprender. Eu preciso aprender. E esse desejo dentro de você pela palavra, e você por ser uma pessoa agora que tem fome e sede da palavra, o que Deus vai fazer? Deus vai colocar pessoas do seu lado.
Deus vai colocar pessoas do seu lado. Você precisa estar do lado de pessoas que vão te discipular agora. Você precisa ser discipulado, ensinado, cuidado, tratado na palavra. Não somente estar sentado num banco, ouvindo um culto, ouvindo louvor, levantando a mão, dando glória a Deus, aleluia, e indo embora para sua casa e sua Bíblia fechada. Não, de forma nenhuma. Isso não leva você a um crescimento. Isso não leva você a ter um relacionamento. Isso não leva você a ter uma mudança de mente. Leva você a só criar um hábito de um costume. E o que o Senhor quer para nós é relacionamento. Desde o início eu tenho falado isso com você. Mas para haver um relacionamento, precisa haver esse desejo pela palavra, porque é a palavra que vai te levar ao relacionamento com Deus. E você pode dizer para mim, mas eu não entendo nada na palavra, eu não conheço nada na palavra. Deus vai colocar pessoas para te discipular. Se o seu coração tem um desejo de aprender a palavra, Deus vai colocar pessoas para que você venha a aprender. Você vai ser discipulado na palavra de Deus, vai ser ensinado, cuidado, tratado, para que a cada dia você venha mais se parecer com Jesus, para que a cada dia mais o seu coração venha arder e venha queimar de desejo por Cristo, para viver a palavra dele, para viver no reino dele, para viver a vontade dele. Você precisa ser discipulado pela palavra de Deus. Você precisa desejar a palavra de Deus. E olha que coisa interessante. Você pode até experimentar um conflito interno diante da necessidade constante de escolher entre o bem e o mal, ou entre fazer o que você quer e o que Deus quer. Então, no meio dessa caminhada, você vai ter os conflitos. Você vai ter uma guerra dentro de você agora, porque agora o Espírito Santo mora na sua vida. Agora você tem desejo pela palavra. E o diabo sabe que se você começar a ler a palavra, o diabo sabe, se você começar a ser discipulado na palavra, a tua mente começa a mudar. Você começa a ter um pensamento bíblico, um pensamento de Deus, a mente de Cristo. E isso vai levar o quê? A você tomar posicionamentos diferenciados, atitudes diferentes, caminhos diferentes. A sua vida vai começar a mudar através desses passos que eu estou apresentando para você dentro da palavra. Se você seguir esses passos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Porque esses passos fazem com que nós nos encontramos somente com Cristo. Ele é a rocha, Ele é a fortaleza, Ele é o ponto seguro para as nossas vidas. E você vai ter esses conflitos dentro de você, entre fazer o que é certo e o que é o errado. Mas só quero te falar uma coisa: você pode fazer o certo. Por que você pode fazer o certo? Porque você agora está habilitado para fazer o certo. Foi derramado dentro de você o Espírito Santo de Deus. Escute bem, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você não é mais escravo do pecado. Você é livre, agora você é livre para viver para Cristo. Aquele que habita em mim, habita em você, é maior do que o que está no mundo. Então nunca use essa palavra em dizer eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu tento, mas eu não consigo entender. Tira essa palavra da sua boca. Tira essa palavra. Porque aquilo que você imagina na sua alma, assim será. Agora você tem a mente de Cristo. Agora você pode ter uma mudança bíblica. Você pode viver para agradar a Deus. Você pode viver para ser um servo, uma serva de Deus. Uma serva e um servo genuíno. Eu não digo um hipócrita, como nós temos visto nos dias atuais. Tá? É isso que o Senhor quer levantar, uma geração que verdadeiramente ame a Ele. Mas não ame da boca para fora, mas aquele que ama de todo o seu coração, de toda a sua força, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso está escrito lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30. É a forma como Deus quer ser amado, a forma como Deus quer se relacionar conosco, é através da palavra. Por isso, esse segundo passo, você tem que desejar a palavra. Tenha desejo pela palavra. Se alimente da palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra. Você precisa meditar na palavra. Você precisa escutar a palavra. A sua vida agora, ela gira em torno da palavra de Deus. Eu não digo para você ficar 24 horas lendo, mas o tempo que você gastar lendo a palavra, você medite naquilo que você leu. Medite naquilo que você leu. E o Senhor, como eu disse no início, vai colocar pessoas para te discipular. Esteja atento.
aos sinais que Deus vai te dar. E se apegue, se agarre no discipulado, porque é Ele que vai te moldar a sua mente. É Ele que vai levar você a esse relacionamento com Deus, para que você tenha essa estrutura, para que você venha totalmente a agradar ao Senhor, tá? É por isso que ele diz: desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescer. Crescimento vai falar do quê? De maturidade. A maturidade, a estrutura, o equilíbrio para saber como resolver problemas, ou no meio dos problemas, dos conflitos, você saber como resolver, saber como lidar com isso, sem perder a direção, sem tomar decisões precipitadas, sem você enfiar o pé pelas mãos, para que você saiba resolver conflitos, que os conflitos são naturais, meus irmãos. Tá? Se alguém falar para você que agora em Jesus você não vai ter problema, ele está mentindo para você, porque Jesus disse que no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu só tenho bom ânimo porque eu confio em quem está comigo, quem está à minha frente, que é Cristo. Você entende? O Evangelho não é o Evangelho de facilidade, é o Evangelho de renúncia todos os dias. Lucas 9:23 vai falar sobre isso. Aquele que quer vir após mim, negue-se dia após dia, toma a sua cruz e siga-me. Eu preciso ser dependente de Deus, eu preciso negar a mim mesmo, eu preciso renunciar dia a dia às minhas vontades por amor a Cristo. Mas eu estou habilitado, você está habilitado para isso. Se verdadeiramente nós queremos ter uma mudança que agrade a Deus, uma mudança bíblica, somente quando eu abro mão da minha vida por amor a Cristo. Da mesma forma como por amor a nós, Ele abriu mão da vida dele por mim e por você. Isso é justo. Você não acha que isso é correto? Se alguém abriu mão da vida dele por nós, por que nós não podemos abrir mão da nossa por ele? Então é sobre isso que o discipulado ele vai te levar a você negar a si mesmo, morrer para quem você é, para viver para Jesus, e o Senhor conduzir, direcionar a sua vida, te trazer uma vida totalmente de refrigério, sim, uma vida de paz, sim, mas uma vida de renúncia. E no meio de tudo isso você vai ter conflitos, você vai ter lutas, você vai ter perseguição, você vai ter pessoas te afrontando, vai ter momentos de você querer recuar e desistir, de parar, de largar tudo para o alto, mas eu te aconselho, não pare. A vitória é só para aqueles que permanecem até o fim, não é para aqueles que começam, é para aqueles que vão até o final. E o Senhor não nos chamou para recuar. Todos aqueles homens nas Escrituras, eles foram até o fim, morreram pela verdade, suportaram aflições, suportaram chamas, suportaram tantas atrocidades por amor a Jesus, e hoje eles estão na glória com Cristo. Hoje eles estão desfrutando totalmente de uma vida eterna. Paulo vai dizer que a nossa luta, as nossas tribulações aqui na terra é leve e momentânea, é passageiro. A nossa vida aqui é uma passagem, ok? Mas essa passagem que nós estamos aqui, nós precisamos passar com graça e com sabedoria. E isso só pode acontecer quando acontece o quê? Essa maturidade, esse crescimento. E esse crescimento só dá quando eu me alimento verdadeiramente do puro leite. O que é o puro leite? É a palavra de Deus. Quando eu me alimento da palavra, eu vou crescer. Quando você se alimentar da palavra, você vai crescer. Então, conforme você vai crescendo, você vai criando maturidade. E você vai deixando as coisas de menino e de crianças para trás. E você vai começar agora a vivenciar um propósito de Deus na sua vida. Você consegue entender que esse processo, como eu falei, é dia após dia. Você não tem que se preocupar. Você só tem que viver a palavra. Você só tem que ler a palavra e deixar com que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar no teu coração a cada dia. E esse trabalhar do Senhor é a cada manhã, a cada momento que você se debruça na palavra, que você tem fome e sede de Deus, que você tem fome e sede de se relacionar com Deus, e que você quer se relacionar com pessoas que também têm essa mesma fome, porque se você se relaciona com pessoas que não têm fome de Deus, essa pessoa também ela vai te levar a você não ter fome. Você entende? Que até nisso o Senhor nos ensina. O Senhor vai dizer lá em Salmo 119, e o versículo 63, se eu não estiver enganado, vai falar sobre isso. Associo-me, ou quer dizer, eu me relaciono, eu tenho amizades com pessoas que temem ao Senhor, pessoas que reverenciam, pessoas que se rendem aos pés de Cristo, pessoas que têm temor ao nome dEle.
que honrem a Ele. Eu quero me relacionar com pessoas assim, porque esse tipo de pessoa vai me ajudar. Esse tipo de pessoas vai me auxiliar, vai me aconselhar, vai me instruir a ter uma vida santa, a uma vida que agrade a Deus, uma vida na palavra. Quando eu estiver desanimado, vou ter aquelas pessoas do meu lado me ajudando. Não pare, vamos lá. É assim que a vida minha, que a vida sua, a vida de um cristão, até Jesus voltar. Esses são passos para que haja mudanças bíblicas permanentes. Amém? Siga essas instruções, siga esses passos, que eu tenho certeza que o Senhor vai começar a te dar direção, te dar graça e começar a transformar totalmente a sua vida, ok? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê graça e que o Senhor possa nos conceder mais outros momentos para que nós possamos falar mais um pouco sobre essa palavra maravilhosa, que é delicioso falar da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus.